Vamos voltar para as ruas de São Paulo? A Sabesp informou que a queda de energia que atingiu a Grande São Paulo afetou também o abastecimento de água em várias regiões. A Bia tem um panorama completo sobre a situação para a gente. Bia. Pois é, Lívia, como a gente sabe, já acompanhou também naquelas outras ocasiões em que a capital e a região metropolitana ficaram sem luz muitos dias, os sistemas, de água, como ele é um sistema integrado, ele precisa de energia para levar a água justamente para as regiões mais altas. E quando o abastecimento, portanto, de luz fica afetado, o abastecimento de água também sofre. Na última atualização da Sabesp, de agora cedo, eles informaram para a gente que regiões de São Paulo, Cotia, Santo André, Embu das Artes, Cajamar e Mauá estão afetadas, podem sofrer com falta de água e pediram conscientização da população, para tentar aí economizar neste momento em que a Sabesp diz que está em contato constante com a Enel. Enquanto eu continuo falando da água, eu aproveito para mostrar para vocês por que a gente ainda está nessa situação. A gente lembra que a chuva de cerca de 107 km por hora ocorreu por volta das 7 horas da noite da última sexta-feira. Ou seja, tem mais aí de 48 horas, a gente está entrando no terceiro dia. E quando a gente roda pelas ruas da capital paulista e da região metropolitana, a gente segue encontrando cenas como essa. Olha, eu estou aqui na região da Granja Julieta, zona sul de São Paulo, no entorno do Parque Severo Gomes, parque da Prefeitura de São Paulo. E por aqui, além dos inúmeros semáforos desligados, a gente encontrou uma árvore que caiu do parque, para fora. Ela caiu, então, na Rua Maestro Jordão de Sene. E aí, a árvore, então, está dobrada, caída aqui em cima do muro. E tem um carro ainda embaixo dessa árvore até agora, Desde sexta-feira, esse carro está parado aqui e não tem como tirar por enquanto. Primeiro, é preciso que a árvore seja removida aqui deste local. Então, a árvore está cortada aqui no meio, o carro e embaixo a gente consegue ver que algumas casas, algumas regiões aqui dessa localização ainda permanecem sem luz. E claro, como a gente falava, quando não tem luz, também não tem água. Então, algumas regiões, por exemplo, afetadas na capital paulista por esse problema são Americanópolis, Vila Clara, Capão Redondo, Jardim Mimás, Jardim Aeroporto, Jardim Santa Cruz, também em Cotia, Jardim Atalaia, em Santo André, Jardim São Gabriel, Jardim Santo André, Cidade São Jorge, em Embu das Artes, Jardim Vila Alegre, em Mauá, Jardim Zaira, Jardim São Gabriel, Jardim Maré, que são diversos os pontos que podem ter o abastecimento de água afetados, de acordo com a Sabesp, neste momento ainda. Então, tanto tempo depois, a gente segue mostrando para vocês a situação dessa árvore que ficou caída aqui na região do Parque Severo Gomes, e não é muito difícil encontrar outras árvores caídas. Quando a gente vira aqui para o outro lado da rua, já dá para ver aqui mesmo, no meio da rua, então alguns metros para frente, aí, cerca de 400 metros para frente, mais uma árvore atravessada no meio da rua. Então são duas aqui só nesse pedaço que a gente rodou. Os carros têm que desviar, as pessoas também. Parte da população ainda sem luz. A gente falava da falta de água por conta da falta de luz. Então, atualizo vocês agora também da situação de energia elétrica. A gente permanece com a mesma nota da Enel, das 5h40 da manhã, em que eles dizem que 537 mil clientes estão ainda sem energia elétrica aqui na capital e na região metropolitana. Na cidade de São Paulo, são 354 mil pessoas sem luz. Em Cotia, uma das regiões mais afetadas da região metropolitana, 37 mil pessoas, em Taboão da Serra quase 33 mil, em São Bernardo do Campo 28 mil. Lembrando que foram 2.100.000 pessoas sem energia afetadas com a concessionária Enel, que ficaram sem energia e são aí de responsabilidade da Enel, e no total, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, 2.600.000 pessoas afetadas no total desde sexta-feira aqui na capital e também na região metropolitana. Lívia. Por isso que a gente fala que numa situação tão complexa como essa, não tem só uma pessoa errando, não tem só uma instituição errando, é um conjunto de erros. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a pedir a abertura de um processo para encerrar o contrato de concessão com a Enel. Mais uma vez, esse pedido, Bia?
Mais uma vez, essa é uma história que já se arrasta há cerca de um ano, né? As primeiras imagens, como essa daqui, né, que a gente vê nas ruas da capital paulista, de várias árvores caídas, lembrando que 7 pessoas morreram de sexta-feira para cá. As primeiras imagens como essas, elas começaram a aparecer aqui em São Paulo com fortes chuvas de novembro do ano passado. A situação se repetiu em dezembro, se repetiu em março, teve gente que ficou 7 dias sem luz, então a gente tem o retorno, né, dessa situação com a volta aí das temporadas de chuva mais forte. E tanto o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quanto o governador do estado, Tarcísio de Freitas, eles já tinham se manifestado na outra ocasião, pedindo então o fim do contrato de concessão com a Enel. Na época o Ministério de Minas e Energia também entrou na conversa, eles fizeram ali um acerto com a Enel, que se comprometeu com um plano de contingência mais forte, plano esse que aparentemente não foi cumprido, né? Mas o governador então veio a público nas redes sociais fazer um novo apelo, tanto ao Ministério pedindo aí o fim desse contrato, quanto também ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A gente tem o que o governador falou. Ele disse o seguinte, então, em uma rede social: a concessão de energia elétrica em São Paulo é federal, sendo o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL os representantes do poder concedente. A eles cabe regular, controlar, fiscalizar e garantir que o serviço prestado seja adequado. Mais uma vez, a Enel deixou os consumidores de São Paulo na mão. Se o Ministério de Minas e Energia e, sobretudo, a ANEEL tiverem respeito com o cidadão paulista, o processo de caducidade será aberto imediatamente, diz Tarcísio, que continua. O que não pode seguir acontecendo é o que estamos vendo mais uma vez em nosso estado. Não podemos ficar à mercê de tanta irresponsabilidade. Aí Tarcísio segue dizendo que entrou em contato com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para pedir celeridade no andamento da solicitação do prefeito Ricardo Nunes acerca dos graves e repetidos descumprimentos contratuais por parte da Enel em São Paulo. O Procon de São Paulo vai notificar a Enel para que preste conta sobre a demora no restabelecimento de energia para os consumidores e o que está sendo feito para que essa situação absurda não volte a acontecer. E aí Tarcísio, por fim, reafirma que a concessão da Enel é federal, ou seja, está aí no poder do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, e que o governo de São Paulo está fazendo tudo o que está ao alcance para proteger os paulistas do que ele chama de abuso. Então, mais uma vez, o governo e a prefeitura tentam, então, encerrar esse contrato com a Enel, pedem. Por isso, lembrando que no começo do ano, alguns deputados e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enviaram um projeto de lei ao Congresso Nacional pedindo para que as prefeituras tenham mais poder nas concessões desse tipo, né? Então, concessões que falam aí sobre serviços básicos para a população, mas o projeto, por enquanto, ainda não andou. A gente segue, então, aguardando, né, algum resultado a partir disso. Hoje, às 10h30 da manhã, teremos uma coletiva do ministro de Minas e Energia aqui em São Paulo, falando sobre o assunto. Vamos acompanhar para ver o que acontece, porque, enquanto isso, a cidade está assim. São diversos cenários como esse. Basta pegar o carro e dar uma voltinha de 20 minutos para a gente ver as árvores ainda caídas, carros embaixo, muita gente sem luz, não só aqui na capital, lembrando também na região metropolitana de São Paulo. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini, e a gente segue